Eu vou juntando. Nós estamos tudo, falando, né? obviamente assim, tem o Google, que é dono do YouTube, é uma empresa privada, ela define a regra que ela quiser, né? E você respeita se quiser ou não. Obviamente que se ela tiver contra a lei, você pode entrar, etc e tal, mas o ponto é, ela define. Agora, Define do jeito mais se fácil ela, para ela, né? sim, esse é o entendimento que eu tenho, né? Que assim, ela não tinha nada de direito autoral, a hora que começou a ter a indústria da música e do cinema entrando contra ela, ela fez um acordo que era bom para ela, mas que realmente não liga pro criador, né? Eu acho, assim, se eu for colocar um conteúdo que não é meu, eu acho que esses caras realmente têm que dar o strike, tem que dar tem que, não importa. Agora, não existe fair use nenhum. Esse exemplo que você deu, assim, você tem... Como é que chama o cara que faz umas puta animação legal e faz uns documentários bons mesmo? Tem um Netflix agora dele, esqueci o nome dele. O Veritasium? Não, brasileiro. Nossa, esqueci o nome dele. Ótimo que não sou só eu que esqueço o nome. Nossa, minha memória tá uma desgraça. Ele é brasileiro. Tem um Netflix dele também agora, de ciência. Aquele explicando as coisas? Não, esse é americano, né? Não, brasileiro, Focas. Mas daqui a pouco eu lembro. Ele faz muito a animação e faz muita coisa de história. Assim, super legal o conteúdo dele. E assim, ele, tudo bem, quando ele vai fazer, por exemplo, especial Michael Jackson, que é só coisa do Michael Jackson, até entendo que não dê. Mas ele vai fazer, sei lá, especial sobre o nazismo. E aí ele tem que usar trechos ou coisas, e aí o que acontece? Não só ele pode tomar um strike do tipo, deleta o conteúdo inteiro dessas tuas 1 hora porque você usou. Ou desmonetiza. Ou desmonetiza e me dá essa grana. Aconteceu, né? foi um caso de história, foi um canal de história conhecido que passou por isso. Agora eu não vou lembrar quem foi. Então, aí você tem duas coisas. Eu vou falar mal do Google e do Facebook, porque se eu não entrar num podcast... Pode falar, se eles cortarem a gente aqui, a gente... se não falar mal, eu não sou eu. Eles fazem o mais fácil, né? Na dúvida, tem coisa de terceiro, então pronto, tira, strike e desmonetiza. Eles não querem saber. O que teria que ter? Teria que ter... Essas pessoas teriam que ter um advogado por trás, que fala, não, eu estou aqui usando, tô usando aqui o artigo tal, tal e qual, não cabe tirar e tal. Agora, quem tem dinheiro para fazer isso? Quem tem essa estrutura? Não é questão entendeu? só de ter dinheiro. Acho que na maioria absoluta das vezes não vai valer a pena. Tem isso, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho e nem sempre a pessoa tem um... Primeiro que ela nem sabe que pode fazer isso. Segundo que ela fala, será que eu quero comprar essa briga com o Google? E aí depois ele vai trabalhar... acho que sabe. A questão não é essa. A questão é que assim... Quem é que hoje faz... Até esse cara que eu tô citando, tem os vídeos deles, chamam muita atenção. O Juliano Nunes nos confirmou aqui que é o Felipe Castanhari. É o Castanhari, é isso mesmo. Acho que foi ele mesmo que teve esse Ele é um bom exemplo, ele faz coisas maravilhosas, de passar meses e meses fazendo um vídeo, não sei o quê. Mas pega, mesmo ele que tem muita audiência, o que ele ganha naquele vídeo, às vezes não vale pagar o advogado para brigar por aquele vídeo. Então isso teria que ser feito por uma categoria que não existe hoje, ainda bem que não existe sindicato dos youtubers, né? Graças a Deus. Mas isso é o que você falou, quer dizer, o YouTube não está muito preocupado com os criadores. Mas eu falo sempre isso. Eu acho que vocês deviam ter uma associação de criadores. Deus me livre. Ué, mas aí você paga, você contribuiu com a associação de... Eu tô de E aí sacanagem, o advogado, mas precisa, porque, por exemplo, volta e meia tem umas leis absurdas que querem falar sobre... Eu sei. Entendeu? E aí quem é que vai ter representatividade? Mas a chance disso virar uma pataquada... Ah, sim. É 99,9%. Já pensou as tretas no Twitter? Imagina quem é ser o presidente da associação. Não, aí a gente coloca no estatuto. Vai ter que ser... A diretoria tem que ser formada por alguém da área de games, alguém da área de ciência, alguém... Eu acho... E outra coisa, né? Os caras que teriam, acho que voz para isso, também não tem tempo para isso. O que eu acho que vai ajudar, né, é que você tem hoje uma distribuição maior dos players. Né? Ainda isso não está maduro, mas a concorrência vai ajudar nesse sentido. Já está ajudando em vários sentidos. Né? Então, a hora que você começa a ter vários players
olhando para esses criadores... Você está falando de Google, Twitch... Estou falando de você ter Twitch, você ter Netflix. Óbvio que Netflix não cabe para todo mundo, né? Mas assim, você ter Google, Twitch, não sei o que, TikTok, o outro. Essa concorrência pode ajudar nesse aspecto. Então, eu vou falar uma coisa aqui, se depois o Google mandar você tirar, você tira. A gente tem um problema muito grande de concentração, né? Facebook comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, só a barbaridade. Assim, o certo... Esse é um assunto que está muito em voga lá nos Estados Unidos. Exatamente. O certo mesmo era quebrar esses... ABCD, né? Como é que eles chamam essas grandes empresas? Tinha que dividir, entendeu? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Se bem que assim, tem uma chance agora de acontecer, porque como nos Estados Unidos, que é onde esses caras estão, a maioria, os estados têm muito poder, você pode ter. E aquela mulher que o Biden colocou agora, ela é realmente muito forte nisso. Que é o do CAD de lá. Ela tem 32 anos. Não é do CAD de lá, acho que ela é do FTC. Então, mas é mais ou menos... porque eles cuidam, que o CAD aqui, ele tem uma atuação mais ampla do que eles lá, muito focado em telecom, alguma coisa assim. Mas por que não vai acontecer isso? Primeiro porque, assim, opinião total pessoal minha, tá? Sem embasamento técnico. Eu acho que os Estados Unidos perdeu o culhão de fazer isso. Eles não fizeram isso com a Microsoft quando deveriam ter feito. A Microsoft tinha perdido lá o antitrust lá, e acho que veio o 11 de setembro, eles ficaram com medo de mexer na economia, não tiveram coragem. Agora vão ter menos coragem ainda, pelo contrário, o que você vê, eles defendendo essas empresas. Teve um caso agora na Europa, da Europa querer colocar um imposto novo, e os Estados Unidos falou assim, você quer, nós vamos fazer uma briga grande aqui. Mas a Europa conseguiu umas coisas bem legais. A Europa, né? Sim, acho que a Europa está parte nessa história, mas tem um ponto que é o seguinte, não só não tem coragem, como agora tem um inimigo que eu acho que ajuda essas grandes empresas a manter esse oligopólio, China. Então, eu vou mais longe. Eu acho que não tem coragem, até porque essas grandes corporações hoje têm mais poder que os governos. Too big to fail. Né? Muito grande para falhar. Mas sabe o que é o mais triste nessa história? Quando eu falo de não ter coragem, não é para uma questão social, não é para uma questão de defender o consumidor, tá? É para defender inovação, para defender economia. É por isso que os caras quebram grandes monopólios. Por isso que eles fizeram isso com a Standard Oil lá atrás, com as Baby Bells lá da AT&T. E sabe o que é o mais maluco? A China está fazendo isso. Tá quebrando a China ela está pressionando muitas empresas. Você percebe que existe até uma coisa assim de empresas que são mais para infra, eles estão com mais flexibilização. Uma Alibaba da vida eles estão pegando muito forte, né? Teve aquela história do Jack da uma sumida, né? Eles estão muito forte nisso. E eu acho que tem vários motivos. Óbvio que são motivos que não são bonzinhos, né? Acho que ninguém é bonzinho. Vamos não, ninguém é, mas é que você tem algumas questões aí que eu acho que podem estar alinhadas com o benefício do consumidor. Sim. Né? Que no estatuto é o objetivo da lei antitrust. Mas enfim, eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu queria voltar naquele ponto lá da bizarrices, e você falou sobre arquitetura. Uma das coisas que para mim é muito estranho é o seguinte, se eu fizer um filme e tivesse lá o Cristo Redentor ou uma outra... E aí você tem casos onde os caras mandam tirar, porque o cara que era filho do... O Cristo teve vários vai e volta nessa história, né? Da família, e depois a arquidiocese lá do Rio parece que é dona dos direitos. Exatamente, você tem que pedir autorização para e aí tem uma coisa também de estar num logradouro público, que aí tem uma outra questão. Mas esquece o Cristo, que acho que é um caso muito específico, mas assim, se eu fizer um filme na rua de São Paulo e filmar uma estátua, eu posso ter que pagar direito pro cara que é neto do... Mais ou menos.